nós viemos cantar, de número 183, Algo Mais que Honesto.
Todos podem ficar de pé, nós iremos cantar o Salmo de Crê, a palavra. Depois do irmão Marcelo já pode vir, né? Tá? E nós vai ter uma pequena palestra do assessor. Ele terá uma pequena parcela. Tá. Boa noite a todos. Bom dia, senhor. Deixa eu só me organizar aqui. Eu queria ler a palavra de Deus no livro de Joel. Na verdade, eu não sou pregador e muito menos eloquente, não, sabe? Eu gosto de ler e a gente estudar sobre comentar sobre o que a gente está lendo. O Timóteo pediu para mim falar mais com os jovens, então a gente vai falar mais ligado aos jovens mesmo. Para tentar dar uma força a mais, né? Que todos nós sabemos que são as pessoas que mais sofrem hoje em dia. Sofrem assim, são mais atacados pelo
comigo, e eles precisam muito do apoio nosso. A verdade é que é essa, nós precisamos de apoiar os jovens mais e ajudar cada vez mais eles, né? Antes de mais nada, eu queria até comentar que a gente está tendo sempre um encontro lá de jovens e tudo, e esse próximo está bem perto já, né? Vai ser dia 28 desse mês. Eu não sei se vai dar tempo para vocês programarem, tentar ir, mas tirando esse, vai ser em Belo Horizonte outro, esse agora dia 29 em Betim, e o próximo em Belo Horizonte. Se vocês pudessem juntar e ir, vai ser muito bom, ajuda muito, está ajudando não só os jovens lá, está ajudando todos a parar mais com esses problemas que a gente tinha, essa desunião, coisas bobas, né, coisas banais que eles perdiam tempo com isso. E com esse encontro que está tendo com os jovens, está ajudando até os mais velhos também. E assim, como os jovens eles precisam de outros para poder interagir, para poder conversar, porque se não tiver outro na igreja, ele vai procurar no mundo. E o mundo, a influência não é certa, é tudo errado, os valores tudo bagunçado no mundo. A gente não pode confiar em ninguém mais, né? Então, o que a gente puder fazer para eles ficarem mais perto de pessoas, né, de aves da mesma plumagem, será melhor. Joel 2, versos 12 e 13. Portanto, agora é uma observação, minha Bíblia é um pouco diferente a linguagem, eu gosto dela, eu sempre leio nela, então assim, pode ser que não está batendo exatamente com as suas, mas o sentido é o mesmo, tá? Eu gosto dela por causa da linguagem mesmo, eu acho mais direta e mais simples. Portanto, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Pedimos que o Senhor tenha compaixão das nossas almas. Todos nós dependemos do Senhor, dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, para entender qualquer coisa nesse mundo. E também a Tua palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, e mesmo que eu não consiga explicar o que realmente deve ser dito, mas o Senhor possa preencher, tomar conta dos irmãos e fazer o que é a Tua perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu fiz essas anotações, na verdade eu fiz elas e quero juntar com uma palestra que eu tive há muito tempo sobre influência. Principalmente, né, a má influência, que é o que eu preciso chamar a atenção. Na verdade, a boa influência, é por isso que eu até falei que seria bom que os jovens encontrassem outros jovens da mesma fé, por causa disso mesmo, porque aí fora a influência é totalmente o contrário do que a gente tem falado e tem mostrado, pregado, né? Então, mas antes de falar sobre a influência, eu quero mostrar também que mesmo depois de algum problema, como eu conversei com o Timundo lá, quando ele estava lá no encontro, mesmo depois de algum problema, o jovem, ele pode, não só o jovem, todos, né?
eles têm como eles se arrepender e voltar. Não tem nada perdido, né? Nós sabemos que dificilmente uma pessoa ela não tem mais chance de se arrepender. Não sabemos quando é que ela cruza essa linha de misericórdia, mas se a pessoa ela crê na palavra, ela não blasfemou, ela não abandonou a palavra, ela simplesmente enfraqueceu, isso não é um sinal que ela é perdida, de maneira nenhuma, né? Nós não podemos falar que ninguém é perdido, nós não temos esse conhecimento, é só Deus que sabe das coisas, é só Ele que sabe o que Ele predestinou. Então, como a gente não sabe, a gente não deve julgar ninguém, mesmo que a pessoa tenha vindo na igreja e tenha saído da igreja, isso não quer dizer nada, isso pode ser uma fraqueza só, isso pode ser uma prova que ele precisa passar, mas a obrigação nossa é chamar essa pessoa sempre, é tentar não deixar ela desanimar nunca, né? E aí, como os irmãos já têm visto, eu imagino, algumas vezes eu falando lá na igreja, eu leio muito e a gente comenta o que a gente lê, porque, como eu estava até conversando com o Tiago hoje, nós não precisamos ler a mensagem para provar alguma coisa. O profeta ele não falou nada além da Bíblia na mensagem. Só que muita coisa que a gente lê na Bíblia, o entendimento que a gente tem foi vindo da mensagem. Então, não necessariamente é preciso ler a mensagem em uma pregação, apesar de que eu tenho mensagens também para ler. Mas eu estou falando isso porque eu vou ler bastante a Bíblia, né? Em segundo aos Crônicas, no capítulo 33, como eu falei que todos têm o direito de arrepender, né? No capítulo 33, no verso 9 até o 13, assim Manassés é o rei na época antiga de Judá, depois que eles já tinham separado os reinos, né? Depois de Salomão. Assim Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem e fizessem pior do que os pagãos, os quais o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então esse rei, ele fracassou, ele fez uma coisa que não devia e, consequentemente, os súditos dele, né, os comandados por ele, pecaram. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, e os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o ataram com grilhões e carregaram para a Babilônia. E o Senhor e quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus. É nesse ponto aqui que eu queria chegar. Nós sabemos que o Filho de Deus ele não perde de maneira nenhuma. Só que, como eu disse, ele pode ter uma fraqueza, ter um problema na vida e a gente pensar que ele abandonou a palavra. Mas por isso é que a gente não deve julgar ninguém nunca, porque ele não abandonou. Pode ser uma fraqueza dele e ele precisa até de uma correção, como esse rei teve. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado, os jovens principalmente. Se você abandona a palavra e você é um filho de Deus, não faça isso, porque Deus ele te faz sofrer para te trazer de volta, né? Como a gente fala, por amor ou pela dor. Se não for por amor, se você não seguir a palavra, se você não tiver afinco com a palavra, Deus vai te trazer de qualquer maneira, porque Ele não perde um filho. Mas o que a gente quer é evitar que os nossos jovens sofram, que os nossos jovens se contaminem com o mundo. Como eu disse naquele encontro, muitos hoje se contaminaram tanto que
como a gente pode pensar, pode imaginar, daqui a uns tempos, se o mundo durar mais, os pastores, os obreiros mais velhos, eles vão morrendo e tem que ter outras pessoas. Mas como o diabo ele é muito esperto, o profeta diz desse jeito, ele é esperto, ele está estragando os jovens antes, ele está impedindo os jovens de ter algum ministério, e impedindo assim, ele não vai ter quem pregue, porque como nós, ele também não sabe o dia que vai ser o rapto, ele não sabe quando vai ser, e ele também sabe que os dias dele estão contados e está perto, mas ele não sabe quando, e ele está prevenindo fazendo isso, estragando os jovens, estragando os futuros pais e mães de família que irão tomar conta da palavra, ou poderão tomar conta da palavra daqui a uns anos, que a gente não sabe, a gente prega como se Deus viesse amanhã, mas a gente tem que ver na parte espiritual como se Deus viesse amanhã, e na parte natural como se ele viesse há 50 anos para frente, porque a gente não sabe, a gente deve trabalhar, a gente deve estudar, né? E fazer tudo que for conforme a palavra. Como eu sempre digo, você não deve parar de estudar porque o cristão, aqui lá só tem coisa errada. Isso não é verdade. Se você vai na escola, independente do horário, independente da onde for, se você vai, estuda e deu a hora de ir embora, você vai embora para sua casa, Deus te acompanha o tempo todo. O que Deus te abandona, Ele não te acompanha, é se você terminar o horário de aula e sair com algum colega, for fazer alguma coisa que não convém. Isso daí, aí sim, você é abandonado por Deus. Mas nós todos sabemos que você não deve fazer isso, né? Então, o que a gente precisa saber é isso. Deus, Ele traz o Filho dele de qualquer maneira. Então, se você fizer coisas que não devem, abandonar a igreja, a palavra, né? Deus, Ele vai te buscar. E a mão de Deus é muito pesada, né? Como a gente viu aqui. O rei, ele esteve em aflição, né? Buscou o Senhor. Quando a coisa apertou, ele buscou o Senhor. É isso que eu quero. Antes que a coisa aperte, busque o Senhor, né? Se entregue a Deus. Porque não faz sentido. O mundo é muito ilusório. Tudo aí, se você vê tudo o que acontece aí fora, pode até parecer bom, pode até parecer divertido, mas o fim não é bom. O fim é morte, né? É morte carnal e morte espiritual, que é a pior, né? E se você mistura com coisas erradas aí fora, é claro que se Deus não te buscar, se você não conseguir voltar para se arrepender, é claro que além da morte carnal tem a separação de Deus, a separação eterna. E se humilhou, a gente lê novamente, continuando, né? Grandemente diante de Deus, dos seus pais, do Deus dos seus pais, e orou a ele, e Deus aceitou-lhe a petição. Então, se você arrepende, não importa se você está fora há anos, o que você tem feito, se você arrepender, Deus está pronto a ouvir sua petição, né? E ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Ele restituiu tudo, ele voltou a ser rei. Ele tinha sido raptado, ele tinha sido levado para a Babilônia, né? Como prisioneiro, com certeza. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. E a partir daí, se vocês lerem, ele temeu a Deus, né? Então, as coisas são muito simples de ouvir, mas a gente tem que ter a certeza e a segurança. Não abandone a palavra, porque a palavra é tudo para nós.
Se você abandona a palavra, você perde tudo, perde a sua vida, né? Nós devemos ler mais a palavra e com atenção, que vocês vão ver que é um refrigério para a alma, ajuda muito, né, os jovens. Eu estou falando mais aos jovens porque foi pedido assim. E em Crônicas mesmo, em 2 Crônicas, no capítulo 7, do 12 ao 14. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. De 12 ao 14. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso, todas as escrituras que eu estou lendo é o mesmo sentido. Mesmo que você tenha feito coisas que não deve, mesmo que você tenha afastado de Deus, ou até nunca afastou, mas não pense nisso, mesmo se você cair em um pecado, em uma fraqueza, lembre-se, você precisa pedir perdão a Deus e continuar o seu caminho, porque o que a gente não pode é parar no caminho. Se você caiu, levante e continue, e se você parar, você vai ficando para trás. Nesse caminho que a gente está, não existe voltar atrás. Se você parar, é como uma escada rolante andando para trás. Se você parar, você já começa a ficar para trás, porque os outros estão juntos e eles continuam, as outras pessoas, né? Em 1 Coríntios 4, Primeiros Coríntios, não, primeiro não, 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, quatro, 16 e 18. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Porque nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós por um extraordinário peso eterno de glória. Olha, os irmãos veem isso aqui, porque a nossa leve aflição é momentânea. A gente pensa que nós passamos por coisas muito pesadas e tudo. Olha quem estava falando isso, né? Paulo, que tanto sofreu, que tanto passou aperto, foi preso, apanhou por nada, né? Pelo nome de Jesus. E ele falou que essa era uma leve aflição e era momentânea. É por isso, é porque a gente não é daqui, a gente não faz essas coisas, vem na igreja, obedece a Deus o máximo que a gente consegue, porque nós sabemos que ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer tudo perfeito, mas a gente não faz essas coisas por essa vida aqui. Essa vida aqui é passageira. Isso daqui, na concepção de Deus, são segundos, né, que estão passando. Deus, ele tirou ele paralisou a eternidade, abriu parêntese para nós aqui, só para a gente viver nesse mundo, esse tempo todo, desde Adão para cá. Isso foi um parêntese que ele abriu da eternidade. Vinha de lá a eternidade, ele abriu parêntese. Quando Adão começou o que nós sabemos aqui, que o tempo começou a ser contado, a ser dividido. Quando Adão morreu, ele fala quanto tempo ele viveu, né? Ele viveu na carne, porque antes disso,
em espírito, a gente não tem noção, porque não era só Adão que estava ali, todos nós estávamos, né? Amém. Como João fala. Então, depois que o tempo começa a ser contado, é um parêntese simplesmente que Deus abriu aqui para nós. Por isso é que Pedro mesmo ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Irmãos, aquilo ali nem pode ser contado como 1000 anos mesmo. Você falar, não, 1000 anos é um dia é 1000 anos. Não é isso, aquilo é uma comparação. Porque para um ser eterno, 1000 anos e um dia, tanto faz para ele. Né? Ele não conta, ele não tem como ele contar tempo. Né? Então, por isso é que ele falou de 1000 anos e um dia, que era a mesma coisa, mas era só um tipo de comparação, só para as pessoas tivessem noção do que ele queria dizer. Mas para um ser eterno, 1000 anos e um dia não faz diferença, porque a eternidade não tem contagem de tempo, né? E igual eu falei, Deus ele abriu um parêntese lá, e assim que termina esse tempo, assim que a igreja, que a noiva dele desce aqui para a eternidade, esse parêntese é fechado e aí acaba a contagem de tempo novamente. Né? Nós sabemos que ele abriu essa contagem de tempo para mostrar os atributos dele. Né? Ele permitiu que a gente viesse aqui na Terra e que não tivesse conhecimento do que a gente já passou com ele na eternidade, para ele mostrar os atributos, para ele mostrar o diabo, porque nós sabemos também que durante esse tempo, essa eternidade lá, é que teve o problema no céu e que o diabo foi jogado aqui na Terra. Tudo isso foi antes mesmo, né? Como eu li esses dias na mensagem, o profeta falando que em Gênesis, no começo ali, como a gente pode ler aqui, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Gênesis 1 mesmo, primeiro versículo. Eu vou achar aqui. Isso não está aqui no que eu estou falando, mas é porque eu estou querendo mostrar isso também, a soberania de Deus, né? A grandeza dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. E o profeta fala ponto. Aí a gente tem que pensar até dar o braço a torcer, né, para a ciência, que a ciência fala, né, que o universo tem trilhões, muitos anos, muito tempo, né, trilhões de anos, bilhões de anos, não sei o que eles dizem, mas realmente pode ter mesmo, porque o profeta fala, no princípio criou Deus os céus e a terra e ponto. Então assim, ele criou isso daqui, ele criou o universo, ele criou essas coisas há muito tempo atrás. Não foi na época de Adão, não é esses 6.000 anos que ele está contando. Esse primeiro verso aqui, para o segundo verso, a gente não tem nem noção dos trilhões de anos que devem ter passado. Né? Então, quando a ciência fala que tem muito tempo mesmo o universo e essas coisas, realmente tem muito tempo, porque não havia contagem de tempo. Deus criou isso e pôs um ponto final. E dali para frente, ele começou a formar as coisas. E bem lá na frente, depois ele formou os filhos dele, junto com Adão. Adão foi colocado em carne primeiro. Na verdade, todos os filhos já estavam lá. Só que ele foi distribuindo esses filhos conforme o tempo. Ele dividiu o tempo e foi colocando os filhos até o final dos tempos, que é o nosso agora, né? Nós somos os últimos a ser encarnados novamente, né? Vamos dizer assim, para crer nele, crer no sangue dele e poder voltar para a eternidade. Simplesmente isso, né? Em Gálatas, em Gálatas, essa Bíblia é muito grande, quando eu vou fazer, eu deixo tudo marcado já, mas hoje eu não marquei, eu demoro um pouquinho para achar.
Gálatas 5, 16 a 26. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Aqui nós sabemos que isso é para todo mundo, não só para o jovem, mas como o diabo ele pega mais os jovens, por causa disso mesmo, porque ele é o futuro. Todos nós sabemos, todo mundo fala isso, o jovem é o futuro da humanidade, o futuro do Brasil, o futuro de tal coisa. E realmente o jovem também é o futuro da mensagem aqui, enquanto a gente estiver aqui. Então, Paulo fala, não satisfareis os desejos da carne, andeis no Espírito. Para você conseguir, para você tentar não satisfazer o mínimo o desejo da carne, você precisa do Espírito Santo, você precisa crer na palavra. Não só acreditar na palavra, você precisa crer. Você precisa sempre estar lendo, estar pedindo a Deus conhecimento, né? Para você poder vencer a própria carne, os desejos da carne, né? Agora, quando eu falo desejo da carne, é desejo do pecado, não coisas vãs, né? Porque eu não estou aqui para proibir nada, nem proibir tudo, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é isso. Nós mais velhos, temos que ter consciência também que o jovem, ele é diferente de nós. Eu já fui jovem, todos nós aqui já foram. Então, assim, os desejos, o que alegra ele, mesmo não sendo coisa errada, é diferente de mim. Então, eu preciso respeitar isso também. Eu não posso tolir ele de tudo, não deixar isso, porque não pode, não sei o quê. Não é dessa maneira. Porque se eu faço isso, eu acabo espantando ele, né? Ele vai, inconscientemente, ele vai pensar, mas é isso que é ser crente? Então é muito complicado, não tem jeito, né? Sendo que não precisa de legalismo. Eu sempre fui muito contra o legalismo. Isso mata as pessoas, não pode de maneira nenhuma acontecer uma coisa dessa, né? O legalismo, ele mata principalmente o jovem, e sendo que ele é o futuro, né, da mensagem, enquanto nós estivermos aqui, né? Então vamos continuar aqui. Porque os desejos da carne opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes o Espírito, que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas aqui, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito destas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então, Paulo ele vai mostrar agora o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ser. Irmãos, eu não estou falando aqui de uma pessoa perfeita. Eu gosto muito de deixar bem claro. Nós somos pecadores, nós estamos aqui fracos e falhos. Porém, nós temos que fazer força, porque Deus, mesmo que eu não dou conta, Ele olha o meu esforço. Ele olha o meu esforço. Ele sabe que eu não dou conta. E se eu desse conta, ele não precisava ter vindo aqui e morrido, né? Então, ele sabe que eu não dou conta. Mas o meu esforço, pelo menos, ele precisa ver, para ver que a morte dele não foi em vão para mim, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas
não há lei. Então, as outras coisas, elas são contra a lei, né? Mas essas coisas aqui, as coisas boas que devemos fazer, isso não tem contraindicação, né? É tudo muito bom. Em Efésios 1, 3 a 7. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, é o que eu falei, Ele não perde ninguém. Se Ele te escolheu, Ele vai te levar. Mas é melhor a gente não sofrer, né? É melhor a gente fazer as coisas conforme o que Ele deu a receita aqui, na Bíblia mesmo, do que a gente fazer coisas erradas e Deus ter que puxar a nossa orelha. Porque se a puxada de orelha dele é muito pesada, a mão dele é muito pesada, né? A gente tem que estar bem ciente disso. A mão de Deus é muito pesada, né? Se a gente tem medo, ou tinha medo do nosso pai quando ele ia nos corrigir, Deus é nosso pai. E ele não é um humano, né? Que a gente tinha medo de um humano, do meu pai. Mas Deus, ele é um ser eterno, poderosíssimo. Então a mão dele é muito pesada. Se você fizer coisas que ele vai ter que te corrigir, ele vai te corrigir. De qualquer maneira, ele vai te corrigir. O profeta fala isso. Eu li, acho que no domingo, que o amor de Deus é corretivo, né? Ele não vai te dar coisas que você não precisa, ou coisas que vai te fazer mal também, né? Então, ele vai corrigir. Antes de precisar de correção, seja um filho obediente. Do mesmo jeito que você é um filho obediente para o seu pai, sua mãe terreno aqui, e seu pai e sua mãe não precisam tanto de te chamar atenção, de te corrigir, faça isso com Deus também, né? Seja um filho obediente, que você vai ser mais abençoado. É a mesma coisa com o pai. Se o filho dá muito trabalho, ele corrige, ele bate. E se o filho é muito bom, o filho ganha presente, não apanha, não tem tanta correção. Do mesmo jeito é Deus. Ele é pai nosso, né? Então é simples as coisas, é só ver o natural e apontar para o espiritual, que é da mesma maneira. Nós somos uma família, nós somos os filhos de Deus, né? Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpas diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós sabemos, porque a adoção, né, é por causa que tinha que ser os judeus, mas nós fomos adotados, que os judeus eles rejeitaram Jesus, mas tudo isso estava já na programação, né? Filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Deixa eu ver até onde aqui, até o 7. Em que temos redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Outra coisa sobre a predestinação. A gente pensa assim, Deus pode ser injusto, né? Porque escolhe uns e outros não. Mas na verdade, se você ler o que o profeta fala, estudar o que o profeta fala, ele fala o seguinte: porque tinha várias pessoas em outro corpo, é claro, nessa eternidade, antes da fundação do mundo, porque vira quase um bordão, né? Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse inaugurado, vamos dizer assim. Tinha várias pessoas, e algumas, elas não creram em Deus, elas rejeitaram. E essas pessoas que rejeitaram,
elas foram predestinadas para vir aqui como nós viemos, só que elas rejeitaram lá, elas rejeitam aqui. Nós aceitamos lá, nós aceitamos aqui. Amém. Nós somos o negativo do positivo que tem lá, né? Então, isso não é injustiça de Deus. Isso é porque a gente não sabe, mas a gente já esteve em outro lugar, em outro tempo, e nós aceitamos a palavra. E essas pessoas que estão aí fora, elas não aceitaram. Não é que elas não aceitaram só aqui, que Deus é injusto, predestinou a gente, e elas não. Elas não aceitaram lá. Elas só estão fazendo o que elas fizeram lá, né? Elas não têm o Espírito Santo, que elas não procuraram isso. Se elas não procuraram, elas não vão ter, né? Elas não vão achar o positivo delas depois de morrer, né? Em Efésios 5, continuando aqui, 5, 14 a 21. É até que hora que vocês vão? Pode ir. Não tem problema até 9. Efésios 5, 14 a 21. Normalmente vamos até 9, mas não tem problema. Tranquilo. Fica tranquilo. 14 a 21. Então vamos lá. Pelo que ele diz: desperta tu, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te dará luz. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Tolos aqui trocando a palavra de Deus por coisas vãs aí fora, né? Coisas que não tem futuro nenhum. A gente pode até, quando está mais novo, pode ser até iludido, mas depois você vai ver que não tinha nada a ver. Então, assim, eu estou tentando falar com vocês, jovens, que aí fora é só ilusão, não dá futuro a ninguém. Até na parte carnal mesmo, né? Eles não têm pessoas que não têm uma família certa, não casam, descasam, largam, casam de novo e vira aquela bagunça, é tudo desorganizado, né, a vida deles. Então, assim, isso daí não é orgulho para ninguém. Corra disso, né? Faça a vontade de Deus, corra dessas coisas erradas, dessas armadilhas que o diabo põe aí para te derrubar, porque ele sabe que você é filho de Deus e ele quer atrapalhar a sua vida, né? Atrapalhar o casamento, o seu futuro, ou qualquer coisa dessa maneira. Então corra disso, não dê trela para o diabo, de maneira nenhuma. Continuando aqui, vou voltar aqui no 14. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia é muito atual, né? Tem coisa ali que a gente lê que é para hoje, sem tirar nem pôr, né? Teve um dia que eu li uma passagem se eu não me engano, em Provérbios, que claramente no dia de hoje, essas pessoas que influenciam os outros, pessoas que ficam em rede social, né, pessoas no YouTube e outras redes que eu nem conheço, elas ficam influenciando, né, coisas que elas falam coisas erradas e, além disso, tem uma influência atrás daquilo, né? Tudo ali, isso não é teoria de conspiração nem nada. Tudo que é feito hoje em dia tem um porquê, né? Até no marketing mesmo, se você ler alguma coisa sobre isso, você vai saber que quando eles vão fazer alguma propaganda, alguma coisa, eles estudam o jeito para te convencer. Inconscientemente ele te convence. Então, se eles fazem isso no marketing para te vender qualquer coisa, é claro que eles usam isso também para te influenciar para o mal. Com certeza eles usam. E isso está escrito em Provérbios, que é uma pessoa que
filho de Belial, né, que fica falando com os pés e com as mãos e tudo mais. Então, assim, as imagens que as pessoas veem. É muito atual. A Bíblia, ela é atual o tempo todo, né? A gente não pode... Por isso é que a gente tem que dar valor. E a gente sabe que é certo, porque não tem nada aqui que contradiz. E tudo é atual. Tudo serve para nós, né? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É o que a gente tem que fazer, pensar sempre, né? Não agir de qualquer maneira. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Esse vinho, como a gente sabe, e o profeta fala também, ele é estímulo. Então é embriaguez por qualquer estímulo, qualquer coisa que você acha que é muito boa aí fora, e acaba ficando embriagado com aquilo, ficando fora de si, que todo mundo sabe que quando fica embriagado, a pessoa não faz coisas certas, né? O embriagado, ele faz coisas que ele não faria, ele faz coisas, passa vergonha, coisas que ele não faria são. Então aqui, não é só o vinho, não só a bebida alcoólica, mas não embriaguez, não empolgue com as coisas lá fora, porque elas são excesso, são coisas que não deve fazer e vão te atrapalhar na vida. Depois, quando você passar a embriaguez, aí você vai se arrepender, né? Não embriaguez somente, pode até acontecer dentro de bebida, né? Mas depois que você passar a euforia do pecado lá fora, o arrependimento vai vir, e vai vir amargamente. É claro que você vai arrepender, mas como eu sempre falo, o pecado, tudo que a gente comete, a gente vai pagar. Tudo. E algumas coisas, alguns tipos de pecado, não que seja maior ou menor, alguns tipos ele deixa uma mancha. É como uma roupa que, principalmente uma roupa preta, para um exemplo mais claro, uma roupa preta que você deixa cair um alvejante nela. Ela vai manchar. Você pode lavar, ela vai ficar cheirosa, mas aquela mancha nunca mais sai, né? Então, assim, o pecado, algumas coisas que as pessoas podem fazer, vai causar uma mancha que nunca mais vai sair. Você vai ser um salvo, eu não estou falando que você vai perder a salvação, mas pode te atrapalhar em muitas coisas aqui nessa terra. Então, você deve tomar muito cuidado com isso. Falando entre vós, deixa eu voltar aqui para ter um contexto, né? E não vos embriagueis com o vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Até o 21. Dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então é isso. Por isso é que eu disse no começo que o bom seria encontrar sempre com outros jovens. Isso que aconteceu nos tempos para cá e agora, graças a Deus, está terminando essa... Querendo ou não, era uma divisão. Ninguém tinha coragem de falar que nós estamos divididos, mas estavam. E agora a gente está tentando acabar com essas coisas. Os jovens, como eu li na mensagem, né? O profeta ele não falou dos jovens, mas ele falou dessa maneira, que o diabo ele é tão esperto que ele põe os próprios cristãos para brigar um com o outro, e aí ele não precisa nem trabalhar. Ele não precisa fazer mais nada, porque a gente já está brigando, né? Se a gente está brigando, o que ele vai fazer? Ele senta e espera para ver quem vence, e depois ele derruba ele também, porque se ele estava brigando com o próprio irmão dele. Então, a gente parando com essas confusões, com essas brigas, os jovens, e com isso, ao invés dele esperar, né?
enquanto os mais velhos estavam brigando, o diabo ataca os jovens, porque ele sabe que os mais velhos já estão perdidos, né? Vamos dizer assim, que eles já estão brigando. Aí, se eu derrubar os jovens, nenhuma carne vai salvar, vai cumprir, né? Se não fosse abreviado, mas aí, abreviando ou não, se ele conseguisse fazer isso, se a gente não abrisse o olho antes, ia acontecer bem antes, né? De nenhuma carne se salvar, porque se eles travam os mais novos, os mais velhos brigam entre si, o que vai acontecer? A mensagem acaba, para, né? Só vai ter perdido. O rapto já aconteceu, né? Se for olhar dessa maneira. Então, por isso é que, falando entre vós com salmos e hinos, é entre os irmãos mesmo, eles têm que juntar com outros de outras igrejas, de outros lugares, e conversar, ter um companheirismo com pessoas do mesmo nível deles, porque o nível seus aqui, o mundo não chega nem perto, é muito alto para eles não dão conta. A gente sabe que eles podem rir de vocês, podem criticar, mas quem são eles para chegar no nível seus? De maneira nenhuma, eles estão muito longe disso. Eles tentam criticar para ver se te entristece, para ver se te derruba, mas o nível seus é outro, é muito mais alto, né? Então, se você sabe que seu nível é mais alto, é claro que eu não vou vangloriar por causa disso, mas eu tenho que me preservar também, eu tenho que viver conforme o meu nível. Eu sou filho de Deus, o mundo não é, né? Então eu tenho que ter, não um orgulho mal, mas eu tenho que me orgulhar disso e não ficar triste, né? E também preciso encontrar outros do meu mesmo nível para mim ter uma conversa sadia, uma conversa tranquila. É claro que existem pessoas boas no mundo e tudo, mas não são todos, isso é uma exceção da regra, né? A gente sabe disso. Em Provérbios, eu sempre falo lá também, eu gosto muito de Provérbios. Os jovens, eles devem ler bastante isso daqui, com bastante entendimento, porque isso, além de ser edificante para a alma, ensina aqui como você deve portar aqui no mundo, em tudo. Então você não pode deixar de ler esse livro, os livros de Paulo também, que é muito para porte, para o jeito que a gente deve andar nesse mundo, porque a gente ultimamente tem olhado muito para coisas, mistérios e coisas que hão de ser, né? Mas se a gente não cuidar da nossa vida, os mistérios passam e a gente fica aqui e sofre o que a gente vê de grande tribulação. E eu não quero participar dessa parte dos mistérios da grande tribulação. Eu quero participar da outra parte. Eu preciso ser salvo, eu quero ir embora daqui. Mas para eu ir embora daqui, eu preciso ir no básico, né? No alicerce, é amar um ao outro, é respeitar pai e mãe, respeitar os irmãos, respeitar os jovens como irmãos, as irmãs mais velhas como mães, os anciãos como pais, né? É isso que eu preciso, porque a gente não pode só ficar de mistérios e apocalipse e tudo. Irmãos, vocês podem ver que as cartas de João, ele escreveu depois que ele voltou. Eu vou ler aqui, depois a gente vai ler o final de uma carta de João para ver o que ele fala, depois que ele viu tanta coisa na ilha de Patmos. Vamos ler aqui primeiro, Provérbios 23, 22 ao 25. Isso foi até um tema do encontro lá em Contagem. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas. Então, é o que eu falo. Se você lê provérbio e coloca na sua vida, você vai ser vencedor. Porque, para começar, quem escreveu a maioria dele
foi o homem mais sábio que já existiu na Terra, né? Então, assim, ele não fala nada em vão aqui. Tudo que ele falou aqui tem sentido, mesmo que a gente não entenda, tem sentido e tem que ser levado em conta, em consideração para a vida nossa, né? Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe, quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas. Também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Sabedoria, toda sabedoria é válida. Se não choca com a palavra, toda sabedoria é válida, né? Mas a palavra também é sabedoria. Então, assim, leia à vontade, tome esse hábito, né, de ler bastante. O pai justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele, né? Isso daqui, o pai justo se regozijará grandemente, pode ser aplicado a seu pai natural e pode ser ao nosso pai espiritual, porque se você compra, né? Aqui está escrito compra a sabedoria, a instrução e o entendimento, Deus ele vai ficar satisfeito com isso, porque ele deixou a palavra dele, foi para ser estudada mesmo por nós, né? E confiando no Espírito dele, é claro, não interpretando, falando uma coisa que não cabe aqui, mas para isso a gente tem as mensagens, porque o profeta, tudo que a gente tinha dúvida da Bíblia, ele esclareceu. Pode ficar tranquilo, tudo que está escrito aqui, que a gente tinha dúvida, ele esclareceu. O que a gente não viu ainda, ou pode acontecer, eu não sei se existe, mas se tem alguma coisa que ele não falou, está aqui, não preocupa, isso não vai te impedir de ir embora daqui, entendeu? Teu pai e a tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou regozijará. Então, aqui, podemos levar para o lado natural, que é o mais certo também, do jovem, ele obedecer o pai e a mãe, ser sábio, que isso daí, como se a gente continuar lendo aqui, a gente vê que a tolice é o pecado. A tolice é você ser enganado por coisas que não devem aí fora. Então a tolice é o pecado. Não seja tolo, né? Não seja simples. Simples é ser enganado por qualquer coisa, qualquer ilusão dessa aí fora, porque aí fora é só ilusão mesmo. Então, o simples que fala, na maioria das vezes que fala aqui em Provérbios de simples, é tolo, é o bobo, né? Que é enganado por qualquer coisa. Que a simplicidade de Deus é diferente, é uma simplicidade profunda, não é uma enganação, né? Eu falei que ia ler João, quer ver? O que ele diz, primeiro a João. Isso foi depois que ele viu todos os mistérios de Apocalipse. Aí ele diz aqui, ó, essas coisas, em João, 1 João 5, eu vou lendo do 13 para frente aqui, até a gente ver onde porque essa eu não anotei aqui, não. Essas coisas escrevi a vós que credes em nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais em nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, se for da vontade dele, que se eu pedir uma coisa que vai fazer mal para mim, ele não vai me dar. Como um pai terreno também, ele sabe mais do que eu, né? Quando eu sou uma criança, é claro. Se eu peço uma coisa que eu vou machucar, que eu vou fazer alguma coisa que não deve, ele não vai me dar aquilo. Mas se eu convenho, né, ele nos ouve. E se sabemos que se ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Se alguém viu o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Está vendo? É perdoar, é orar pelos outros, né? É isso. E olha que ele veio depois de Apocalipse.
Ele escreveu essas 3 cartas aqui, foi depois que ele esteve na ilha de Patmos, que ele viu tanta coisa, né? Nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que podemos conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, assim, ele não vangloriou, ele não falou nada de mistérios aqui. Ele falou da vida prática, né? Porque, como eu dei um exemplo lá, se eu não me engano foi domingo, como você pega uma garrafa dessa, selo é isso. Essa daqui está arrebentado já o selo. O selo é essa parte aqui, ó. Ela está emendada. E por quê? Se você compra a garrafa dessa e o selo está colado aqui, você tem a garantia que a água que está aqui é pura. Não foi misturada com nada. E isso é o que aconteceu com o profeta. Ele que foi quem conseguiu quebrar esse lacre, abrir esses selos. Só que, se eu abrir os selos, eu abro, mas eu não bebo o que está aqui, eu morro de sede com ela aqui, cheia d'água, e eu não bebo, com o selo aberto, o lacre aberto. Então, e agora, você vai e lê os selos. O profeta, em uma parte, ele fala, os selos abertos, os mistérios foram abertos. Quais são os mistérios? Casamento, divórcio, o que aconteceu no Jardim do Éden, aquela traição, aquelas coisas que aconteceram, que ninguém sabia. É isso que a gente precisa ficar sabendo. É isso que os segredos que estavam quando abriu o livro é esse daqui. Não é nada mais, né? A gente fala que a abertura da palavra, o profeta realmente, ele abriu a palavra. Ele abriu para nós. Ele revelou todas as coisas que estavam aqui, coisas que estavam escritas em símbolos. Ele mostrou para a gente o que era, né? Então, agora a gente sabe. Só que a gente não pode esquecer de falar que a palavra foi aberta. Mas o que tem nessa palavra aberta? É isso que a gente precisa estudar. É isso que a gente precisa ver, né? Que se eu só falo que a palavra está aberta e não bebo dessa palavra, não como dessa palavra, com ela aberta eu vou morrer de fome, vou morrer de sede. Agora aqui na mensagem, Deus guarda a sua palavra. Não vou demorar, não. Deus guarda a sua palavra no parágrafo 56. E aconteceu que este pobre e desviado rapaz pentecostal disse como ele aprendeu seus artifícios de sacudir e balançar. Esse pobre desviado rapaz pentecostal que o profeta está falando aqui é o Spurgeon, viu? Ele apanhou isso e transmitiu para a igreja. Ele é membro da primeira Assembleia de Deus de Memphis, Tennessee. E seu pastor é meu amigo. Ele é um instrumento do diabo para iludir e poluir a mente dos adolescentes e levá-los a um lugar que eles acabaram eles acabaram de sair do Canadá. Eu acho que eles enviaram 14 jovens para o manicômio, poucos dias depois dele haver estado ali. Então, depois que ele foi lá e fez um show, que ele desviou, né, dessa Assembleia de Deus, a primeira Assembleia de Deus lá, que o pastor era até amigo do profeta, que ele está falando aqui que era. Então, depois que ele foi embora, 14 jovens foram para o manicômio, enlouqueceram, né?
Agora, se a gente pensa que nos tempos do profeta Elvis Presley, né, hoje em dia, o que o profeta diria? Porque hoje em dia tudo está muito, 1000 vezes pior do que Elvis Presley. Coitado de Elvis Presley para competir com essa bagunça que existe hoje, com esses espíritos que existem hoje, que só fala bobagem, só não canta, né? Fala bobagem, repete bobagem o tempo todo. Pessoas que confundem até, pensam que lá na igreja mesmo tinha algumas pessoas que confiavam mais, não gostavam de cantar só hino que é puxado para o sertanejo, não sei o quê. A coisa mais imunda que existe hoje é o sertanejo. É a coisa mais imunda, ele igualou a imundícia do funk, né? Então, assim, isso não tem a ver com a gente, né? Nós não podemos acoitar uma coisa dessa, um ritmo imundo desse, né? Também, porque isso, o diabo, ele muda a tática. Na época do profeta, ele trouxe Elvis Presley, mas como a gente sabe, ele só vai aumentando a imundícia. Como Deus vai aumentando a revelação para nós, o entendimento nosso, o diabo também, ele aumenta a dose dele, porque ele precisa de uma dose maior para derrubar mais pessoas, né? Então, se naquela época, quer ver, em 1957, Elvis Presley, que hoje em dia é brincadeira em vista dos que estão aí, da imundícia que existe hoje. Ele mandou 14 jovens para o manicômio. É por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que os jovens não respeitam mais ninguém, não respeitam ninguém mais, pai, mãe, autoridade, nada. Tudo deles é direito, né? É direito deles de fazer qualquer coisa, de incomodar os outros. Eles não têm mais noção, incomodam todo mundo, fazem o que querem, porque não tem mais respeito. Mas o porquê que é? É por causa dos ídolos deles, das pessoas que eles seguem, né? Das pessoas que só ensinam coisas erradas. E ao redor de todo o país, mas o povo ficou desvairadamente selvagem. Agora a mesma coisa, o povo parece bicho mesmo, né? A razão pela qual fazem isso é porque não conhecem nada melhor. Eles não conhecem. É por isso que eu estou te falando que você não pode ser orgulhoso, mas você tem que ter um orgulho de estar num lugar perfeito, uma mensagem perfeita. Mesmo que eu não seja, ninguém é perfeito, mas a mensagem que está em mim, a mensagem que eu creio, é perfeita. E Deus, ele olha o meu esforço. Por isso é que a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que se esforçar, porque se eu não me esforçar, como que eu vou fazer? Eles não conhecem nada melhor. Como eu gostaria que eles conhecessem o Senhor Jesus, como melhor. Nós sabemos que é melhor, mas você fala para eles isso, eles riem da gente. Só que são os pobres coitados. Eles são os pobres coitados. Nós não, de maneira nenhuma. Eu não os condeno. Eu sinto uma pena do mortal. Agora, isso não seria apropriado no dia em que vivemos, quando as coisas estão acontecendo do modo que estão, e o ídolo da América são as estrelas de cinema de Hollywood, quando ditam o ritmo de toda a América, quando permitindo que saiam com suas vestes imorais, praticamente cada mulher da América copiará sua moda. E hoje em dia, não só a mulher, o homem também, né? Na verdade, hoje em dia a gente não sabe nem mais o que é para um, é para outro. Nós não entendemos mais. Na verdade é essa, ninguém entende mais. Cada um dita a sua moda da sua cabeça, conforme aquele espírito que está nele, aquele espírito imundo que está nele manda, e ele aceita aquilo. É a confusão, né?
como Sodoma e Gomorra mesmo. Foi uma dor no coração para mim, não há muito tempo atrás, ali de pé em Roma, quando os jornais expuseram a manchete de que aquela mulher que estava no jornal outro dia ia ter um bebê em Hollywood, uma romana. E eles disseram no jornal, pois meu amigo Baron von Blomberg podia falar 7 línguas diferentes e ler claramente o jornal. Ele disse: ela pode ser a deusa americana, porém aqui ela é uma prostituta romana. Que desgraça! Agora, eles têm que ter coisas assim, aquilo tem que acontecer para enfrentar o espírito do dia. Esta é a razão pela qual a igreja se aproxima da adoração de Maria e outras mulheres e coisas. É aquele mesmo espírito sob um comando religioso, né? Além do espírito do mundo, tem o espírito religioso, que é outro espírito errado também, né? E esta é a razão pela qual eles têm que tirar suas mentes da inadulterável palavra de Deus para produzir aquele programa. Claro, você se enrosca, você vê a enroscada em que estamos, vem a juventude americana, a condição em que está, aqueles são homens e mulheres de amanhã. Não é de se admirar que Jesus dissesse: a não ser que esses dias sejam abreviados, nenhuma carne se salva. Então é por isso, imagina, como eu disse, né, pode acontecer de ter mais uns anos? Pode, mas imagina esse mundo há alguns anos, esses adolescentes, esses jovens, né, que estão aí, do jeito que eles estão, imagina daqui a uns anos, que é os pais e as mães, né, do amanhã, os pais de família do amanhã. Dá medo, né? Dá medo de viver nesse mundo daqui a uns tempos, né? Em discernindo o corpo do Senhor, no parágrafo 30 a 35. Às vezes eu me pergunto se podemos discernir entre o certo e o errado para nossos próprios corpos, especialmente o corpo do Senhor. Não discernimos entre o certo e o errado em relação aos nossos próprios corpos. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, os cientistas trabalham nos laboratórios e expõem grandes anúncios, e quantas coisas mais advertem ao público: câncer através dos cigarros. Mais de 270 mil americanos morrerão este ano somente por fumar cigarros. E as pessoas prosseguem fumando. Isso daqui a gente pode tomar, não só o cigarro, né? Mas tudo que é feito para o mal das pessoas, esses vícios, tantas drogas, tantas coisas que chama a atenção do jovem, que tenta levar o jovem para isso. Por isso é que você tem que ter a mente de Deus, tem que estar com o Espírito Santo, tem que estar crendo na palavra, sempre lendo a palavra, para quando aparecer uma coisa dessa, você ter força para rejeitar. Porque que vai aparecer, para todo mundo aparece, né? Então você tem que ter força para rejeitar, porque aquilo é ilusão. Aquilo eles vão te falar que é bom, que você vai ficar melhor, nem sei como que eles falam, mas eles vão te falar alguma vantagem que aquilo tem, mas aquilo é morte espiritual, é morte natural, né? Aquilo é só para acabar com a vida das pessoas, não existe nada de bom naquilo, mas se eles já chegassem para a pessoa falando que aquilo não prestasse, não ia ter tanta gente usando isso. Então eles vão tentar convencer os jovens, eles vão tentar te levar para o caminho errado, mas você precisa ter o discernimento, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração para poder rejeitar essas coisas, porque só assim você vai conseguir rejeitar. Sem aquela consciência de Deus na sua vida, você não consegue.
porque eles vão ser tão convincentes que eles vão te dobrar. Então, por isso é que você precisa sempre estar lendo a palavra, sempre estar pedindo a Deus, para quando aparecer uma coisa dessa, você conseguir se livrar, né? Nem mesmo nossos próprios corpos podemos discernir. Quanto menos discerniremos o Espírito Santo e o corpo do Senhor. Viram vocês outro dia o artigo de certo cientista em sua investigação? Ele diz: os cigarros não somente causam câncer, mas produzem em uma pessoa 50% de maior probabilidade de contrair outras enfermidades. E todavia você continua fumando. Faz pouco, uma mulher me encontrou, depois de haver pregado contra isso, o mais duro possível. Ela era uma mulher que fumava muito, e ela disse, colocou uma nota escrita no meu bolso e disse: leia isso quando você chegar em casa. E eu lhe disse: obrigado, a lerei agora mesmo. E tirei a nota e comecei a lê-la. E ela dizia: não é cortês que um ministro fale do púlpito contra o fumo. Você não tem nada a ver com isso. É o que faz hoje. Eles podem fazer o que quiser, podem até te incomodar, mas a gente não pode falar nada, porque a gente não tem nada a ver com isso, né? Ele disse, o profeta, né, respondeu: é meu dever falar contra tudo que está errado. Deus ajude o pregador que não tem o discernimento suficiente do que está certo. Tudo que está errado, um pregador não pode discernir pelo Espírito Santo a necessidade da sua gente. Deus disse: este corpo é templo do Espírito Santo. Então, se ele é templo, eu até falei sobre isso um dia para trás aí. Esse corpo, ele nem é meu. Como eu disse no começo, Deus, ele me emprestou. Ele me emprestou para me passar durante esse tempo aqui, para mim reconhecer Ele como meu Salvador, aceitar a cruz e poder ser salvo. Mas Ele me emprestou. Esse corpo não é meu, é templo do Espírito Santo, né? E eu não posso fazer, nem maltratar Ele, porque se eu estou fumando, se eu estou bebendo, se eu estou fazendo uma tatuagem, eu estou marcando Ele também, né? Eu dei até um exemplo no dia lá com o carro. Eu não posso pegar um carro emprestado com uma pessoa e colar um adesivo nele, de maneira nenhuma. Quando eu for entregar ele, o dono vai falar: olha, mas eu te emprestei um carro, não é para você colar esse adesivo nele. Eu não deixei você fazer isso, né? O que eu posso fazer com ele é lavar, é deixar ele limpo, né? Colocar alguma coisa para ter um odor, né? Que a gente pode levar, o Espírito Santo. Esse corpo a gente precisa de limpeza dele, né? Para que ele possa cheirar a Deus e não fazer coisas erradas com ele, maltratar ele, porque ele é emprestado, ele não é meu. Eu vou usar ele aqui um tempo e depois ele vai ficar na terra aqui. É como o profeta disse: eu não sou isso que a gente está vendo, eu sou o que está lá dentro. É o que estava com os filhos de Deus, quando João fala: eu sou aquele. Isso daqui é só um corpo que eu estou usando, né? Que Deus permitiu que eu usasse, que Deus permitiu que você usasse, para poder Deus mostrar o atributo dele de Salvador, de curador, de tantas coisas que ele fez por nós, né? Vou continuar. Discernindo corretamente, traçando corretamente, uísque, álcool, fora, eles dizem que isso é prejudicial. A televisão, nos letreiros públicos, nos jornais, apresentam formosas jovens tomando cerveja, apresentam a você quando eles começam, olhem para ela mais tarde. O profeta fala: você está vendo aquilo ali? É ilusão. Olhe para elas mais tarde. A mente cheia de tóxico venenoso, o aumento das enfermidades mentais é terrível. A causa da imoralidade entre a juventude também,
Porque aí a juventude, ela perde a noção, como a gente falou. Se a pessoa está embriagada, pode ser de álcool, de qualquer coisa que o profeta disse aqui, de uma droga, ela perde a noção, ela faz coisas que não deve, né? Mesmo pode ser que ela não faria isso se tivesse em sã consciência. Olhe para elas mais tarde, a mente cheia de tóxicos venenosos, o aumento de enfermidades mentais é terrível e causa imoralidade entre a juventude. E mesmo as igrejas hoje, em que estão pregando e praticando, muitos dizem, bebam moderadamente na igreja, né? Vocês sabem que isso é verdade. Dizem aos jovens em seus lares e aos pais, deixem que seus filhos bebam, de todos os modos eles vão beber. Assim sendo, ensine-os a beber moderadamente. Como você ensina um filho a beber moderadamente? Mas se o profeta fala isso, é porque acontecia. Imagina hoje, de vez em quando eu vejo algumas coisas assim, sobre igrejas e tudo, a gente vê cada absurdo que o povo faz, e hoje em dia a gente sabe que quase que é por causa de dinheiro, né? E aí eles fazem cada absurdo. Isso daqui não é mentira que o profeta estava falando. Com certeza tinha alguma igreja que falava isso, né? A Bíblia o condena, não está bem. Deus tenha misericórdia do homem ou da igreja que tenha tão pouco discernimento, tão pouca sabedoria, né? Para falar um absurdo desse, né? Não podem discernir entre o bem e o mal. Estamos vivendo num dia terrível. Eu quero voltar um pouquinho aqui. Só em 2 Reis, e depois eu termino. Segundo Reis 2. É sobre um exemplo de influência. É um exemplo que a gente vai ler aqui, aconteceu com crianças, mas a gente sabe, todo mundo aqui foi mais novo e sabe que pode acontecer com o jovem também, a influência, né? Coisas que outras pessoas, quando a gente está fora da mensagem, não assim, fora da igreja, na sua escola, no seu dia a dia, pode acontecer que alguém tenta te influenciar para uma coisa errada. Então, assim, isso aqui é só um exemplo para que a gente possa levar uma lição, né? Na verdade. 2 Reis 19-25. E os homens da cidade disseram a Eliseu: suplico-te, eis que a situação desta cidade é imprestável. Da cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável e o solo é estéril. E ele disse: trazei-me um cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram, e ele seguiu até a fonte das águas e lançou o sal ali dentro e disse: assim diz o Senhor, tenho curado essas águas e não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. E assim as águas foram curadas até este dia, segundo o dizer de Eliseu, o qual ele falou. Ele terminou de falar o assim diz o Senhor, de acontecer um milagre. Ele saiu dali e subiu dali até Betel. E enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas da cidade algumas crianças que zombaram dele e disseram: sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, ele terminou de falar o assim do Senhor. Nós sabemos que ele estava, ele tinha um espírito de Elias, porção dobrada, né?
E ele saiu andando e as crianças foram zombando atrás dele. E ele só virou para trás e amaldiçoou. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. E esse foi dali, e ele se foi dali para o Monte Carmelo, e de lá e ele retornou para Samaria. Então, irmãos, é só um exemplo, né, do que acontece, porque o que a gente pode pensar eram muitas crianças. Algumas pode ser que zombaram ou nem gritaram ou estavam ali por influência de outras pessoas. E quem ensinou essas crianças a zombar do profeta de Deus? Quem sabe foi até o pai. Elas viram o pai comentando sobre o profeta, falando pejorativamente, e elas acharam que podiam fazer isso. E é o que aconteceu, né? Então, assim, tenha muito cuidado com as influências de pessoas que fingem querer o seu bem, ou até pode ser colegas, mas que não têm a mesma fé sua. Algumas coisas você pode conversar, você precisa de grupo para estudar, isso é independente, mas a amizade você deve ter com pessoas selecionadas, porque não são todas as pessoas que querem seu bem, não são todas as pessoas que são guiadas por Deus para te ajudar. Pessoas que como a gente sabe, o diabo, ele tenta de todas as maneiras. A gente pode pensar assim, Deus, eu sou forte, o diabo está debaixo do meu pé. De maneira nenhuma, ele está debaixo do pé de Deus. Nós somos fraquíssimos. Sem Deus, nós não somos nada. Nós não podemos, irmãos, nem ir no terreno do diabo. Eu não escrevi aqui nessa anotação aqui, mas a gente sabe de uma passagem que uma moça, ela tinha aceitado a palavra, ela era uma dançarina, ela dançava junto com o par dela, e ela tinha aceitado a palavra, tinha batizado. Se eu não me engano, é almas encarceradas, se eu não me engano. E aí ela um dia estava voltando da igreja e passou aonde ela dançava com o rapaz. E ela pensou assim, não, eu vou lá, que eu vou chamar o rapaz, o par que dançava com ela, para ir na igreja. E quando ela entrou no lugar, quando ela deu por si, ela estava dançando novamente. Ela nem viu, ela estava nos braços do rapaz. E aí ela desesperou e chamou o profeta, se eu não me engano, até de madrugada. E o profeta conta ainda que ela chegou chorando, e ele pensou que tinha acontecido alguma coisa até com ela, assim, fisicamente, né? E não era. Quando ela contou que o profeta orou, é até meio engraçado, que ele conta que saiu tipo um morcego, um vulto tão grande que o irmão do profeta estava deitado assim. Ele, se eu não me engano, ele fala que ele estava até, tinha bebido e estava lá dormindo, e ele sarou até, de tanto medo que ele passou. Então, assim, não vá no terreno do inimigo. Se você tem vontade de falar com o seu colega, dê um folheto, dê alguma coisa, fale alguma coisa no seu terreno. Porque se você vai no terreno do inimigo, como eu disse, se você está na escola, sai da escola, vai para a sua casa, Deus está te protegendo. Mas se você sai, se colegas vão, não vão em tal bar, em tal lanchonete, em tal lugar, se você vai, ali já é o terreno do inimigo. Espiritualmente falando, você pode ir depois no mesmo lanchonete, no mesmo lugar, comer pizza ou qualquer coisa, mas com sua família, seus irmãos, o ambiente é outro, né? Então, não vá no ambiente do inimigo, no terreno do inimigo, porque se você vai lá, é muito mais forte, né? Você se torna mais suscetível a ser conquistado lá, a ser vencido lá.
Então, tome muito cuidado com isso. Agora, vamos continuar aqui na mensagem. Israel, para terminar aqui, Israel e sua igreja. Israel e a igreja, segunda parte. Israel e a igreja, segunda parte, no parágrafo 14. Nós aqui estamos indo bem. Quando um homem e uma mulher passam dos 25 anos de idade, você pode muito bem encarar isso. Vejam, seus dias de juventude terminaram, pensando naquela promessa gloriosa enquanto enfrentamos o pôr do sol. O pôr do sol é o tempo acabando, né? Não é o dia mesmo fisicamente em si, é o tempo nosso, né? O que significa isso? A vida acabou? Oh, não, a vida ainda nem começou. Estamos indo, eu só queria que houvesse alguma maneira de nos firmarmos nisso, até que o tempo não significasse nada e simplesmente ficarmos aqui e mostrarmos essas coisas nas Escrituras diante das pessoas. Elas estão aí, amigos. Posso provar isso pela Bíblia de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, que cada um de vocês está em Cristo, nasceu de novo, e que um dia desses, esses cabelos grisalhos mudarão e as rugas desaparecerão no corpo. É o que o profeta disse aqui, a vida ainda nem começou. Esse corpo, como eu disse, é emprestado e é passageiro. E esse tempo que nós vivemos aqui, para nós é 70, 80 anos e tudo, penso, não, vivi demais. Mas vida mesmo é do outro lado. Isso daqui é só um propósito que Deus permitiu que a gente passasse. Vida é do outro lado, que não tem fim, que não tem contagem de tempo, né? Por isso que o profeta falou, ainda nem começou. Não pode nem, em vista de lá, isso não pode nem ser considerado uma vida, né? Porque passou de 25 anos, a gente começa a desfalecer, a perder cabelo, as vistas ficar ruins, e só vai piorando, só piorando. Mas por isso é que a gente sabe que tem uma idade, que entre uma idade, só em termos de comparação, porque, como a gente sabe, lá não tem contagem de tempo. Então, eu vou estar lá com 19, não. Eu vou estar lá novo, eu vou estar lá na flor da idade. Eu não sei quantos anos, mas no meu auge eu vou estar lá, né? Mas é por isso que o profeta fala, porque o auge de um ser humano é 18, 19, 20 anos. Depois disso ele já começa a decair. Então, é por isso. Por isso é que o profeta fala que nós vamos estar lá entre 18 e 20 anos. É o auge da idade. Mas não que vai ser contado a idade, nem que a gente vai saber quantos anos a gente tem. Eternidade não tem contagem de tempo, né? É difícil até de explicar, né? Eternidade não é que é daqui para frente, ela nunca começa e não tem fim. Como a gente sabe, até o símbolo, né, da eternidade, do infinito, é tipo um 8 de cabeça para baixo. Então, assim, é uma coisa que vai e volta, e você não sabe aonde começa e aonde termina. É um tempo que passa e não passa, porque você não vê, você não tem contagem dele. Elas estão aí, amigos. Posso provar pela Bíblia de Deus e pela ajuda do Espírito Santo que cada um de vocês está em Cristo, nasceu de novo, e um dia desses, esses cabelos grisalhos mudarão e as rugas desaparecerão do seu rosto. Você voltará a ser um rapaz ou uma moça novamente e viverá para sempre com Jesus Cristo. Sempre, né? Posso lhe mostrar onde Deus provou isso na Bíblia. Ele mostrou as sombras
e as evidências disso, e prometeu e jurou por isso que ele faria isso. Que maravilha! Amarei minha esposa, então, claro, até mais do que eu faço agora, porque agora a gente sabe que tudo nosso aqui é limitado, tudo foi limitado. Os nossos sentidos são limitados, tudo. Esses dias eu até pedi ao irmão Silas para colocar enquanto eu estava falando. A nossa visão, por exemplo, em uma faixa do tamanho dessa parede, se a gente dividir em 100 partes, a nossa visão dá isso daqui, o que a gente consegue ver ao olho nu, né? O resto é luz ultravioleta, infravermelho, coisas que a gente não consegue, porque a gente é totalmente limitado. Então, assim, tudo nosso é limitado. A gente escuta coisas dentro de uma faixa que até animais escutam melhor do que a gente, animais veem melhor do que a gente, e assim, mesmo outras dimensões que estão aqui, a gente não tem condição de ver, a menos que Deus abra os olhos, como ele fez com Geazi, né? Que Geazi estava pensando que estava sendo estava cercado por um exército, se eu não me engano, um assírio, e quando Eliseu pediu para abrir os olhos, tinha mais anjos, tinha mais guerreiros do lado de Eliseu do que do lado contrário, do inimigo. Então, assim, tudo isso é limitação do humano, mas nós não teremos isso do outro lado, como nós não tínhamos na eternidade, e nós vamos voltar para a eternidade. Então, isso daqui é um corpo limitadíssimo que Deus deixou para a gente poder depender totalmente dele. E é o que a gente precisa fazer, depender de Deus. Que maravilha! Amarei minha esposa, então, claro, até mais do que eu faço. Não sei como isso é possível. Eu não tenho como eu explicar. O profeta, nem ele que foi do outro lado, ele não conseguia explicar. Mas pelo menos ele sabia, ele falou para a gente como era, né? Mas amarei. Ela será minha? Claro, será minha companheira. Ela não terá nem filhos, nem nada. Mas os filhos que temos aqui na terra estarão conosco se nascerem de novo aqui, se crerem na palavra. Aí eles estarão lá comigo. Mas eles não serão meus filhos lá. Nós estaremos da mesma idade, né? Estarão conosco se nascerem de novo. Isto mesmo, não será maravilhoso? Então, irmãos, em Filipenses, só para nós terminar, Filipenses, a gente termina. Filipenses 4. Do 5 ao 9. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Por nada estejais ansiosos. Então, a moderação, né, tem que ser notório. O cristão, ele é mais equilibrado. Ele tem que esperar em Deus. Ele tem que confiar em Deus, porque, como a gente leu em João, Deus dá as coisas que a gente precisa. O que vai fazer mal para a gente, Ele não vai dar, porque Ele é um Pai bondoso, mas Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe de tudo da gente. Então a gente não, mesmo que a gente peça, mas como Ele é nosso Pai e Ele sabe o melhor que a gente precisa, Ele vai dar o que é para ser dado, e o que não cabe a nós ter, Ele não dará mesmo, né? Mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Jesus Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensais. Deus abençoe a cada um. E o que eu não tenho conseguido explicar, que Deus pode acabar de explicar a cada um, que possa ser uma bênção para todos. Deus abençoe.